Olá, amigas, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do projeto Muda-te, que estamos aprendendo com o Espírito João Nunes, no livro Muda-te, da editora Fonte Viva. Olá, queridas amigas, queridos amigos. Hoje nós vamos abordar o capítulo 40 dos pensamentos inferiores para as ideias nobres. Ainda, infelizmente, deixamos que a mágoa ou o melindre se aproximem devido à vaidade, do ego elevado e da falta de amor. Acontecimentos diários, como uma fala mal entendida, um olhar diferente, uma opinião ou uma decisão contrária da nossa, já servem para tal sensação e sentimento. O que buscamos com a mudança interior e o crescimento da moralidade na descoberta do novo homem é o equilíbrio, a bondade e a serenidade que estejam presentes em nós, como um todo, com a harmonia do que pensamos, sentimos, falamos e realizamos. Interessante como João Nunes coloca em relação à mágoa, porque às vezes a gente fala assim, o outro me magoou, o outro me ofendeu, mas aqui João Nunes está nos lembrando que somos nós que nos permitimos nos magoar, nos melindramos por falta de amor, porque a nossa vaidade, o nosso ego ainda nos liga às energias inferiores, ainda provoca sombras, trevas interiores. Então nós nos permitimos. Não é o outro que tem capacidade de nos fazer algo. Somos nós que ainda estamos nesta caminhada que é comum de todos nós, mas que ainda nos vinculamos a esses pensamentos inferiores. Então, às vezes basta um olhar diferente. Me olhou atravessado, a gente gosta de fazer. Por que está me olhando atravessado? Me olhou atravessado, eu já fiquei magoado. Já fiquei triste com aquela pessoa, já tenho pensamentos inferiores. Falou tal coisa, é uma indireta para mim. Hoje, ainda com as redes sociais, postou tal frase, tem certeza que foi uma indireta. E muitas vezes somos nós, que estamos com o nosso copo está cheio ainda de sentimentos inferiores, nossos sentimentos viciados, os vícios, como a vingança, a raiva, ódio, arrogância. Daí então a necessidade de buscarmos o nosso íntimo, de buscar olhar para dentro, de buscar observar quem nós somos, para descobrir então essas nossas dificuldades e quais delas ainda têm nos afetado. Então, quando o outro fala e eu tenho uma reação mais rápida e mais imediata, então eu preciso observar por que eu reagi daquela maneira, por que eu pensei aquilo do outro, porque muitas vezes, como ele disse, tem mais a ver conosco do que com o outro mesmo. Então, nesse convite que João Nunes está nos fazendo, muda-te dos pensamentos inferiores para as ideias nobres, é nós começarmos a abandonar estes desejos de vingança ou pensamentos de vingança. Ele me paga, ele me fez isso, mas amanhã eu faço aquilo com ele. Esses pensamentos inferiores de que o outro está contra mim, de que o outro não gosta de mim, os pensamentos inferiores de que eu tenho inimigos, às vezes por um simples olhar, por uma fala mal interpretada, mal ouvida, porque o nosso ouvido também nos atrapalha se nós estamos com o coração ali em desequilíbrio. E como é que vamos mudar dos pensamentos inferiores para os ideais nobres? Conseguindo nos equilibrar, conseguindo nos vincular com a luz, porque somente acendendo luz conseguiremos vencer as trevas. E olha essa vinculação que ele nos coloca, O sentir, o pensar e o agir estão todos conectados. Então, conforme eu ajo, eu tenho que perceber o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, para que a gente possa começar a mudar estes nossos pensamentos. E ele nos diz assim: nosso pensamento pode e deve ser moldado e sintonizado com o alto, com a nobreza espiritual. Percebemos que ele funciona como um captador de emoções e podemos trabalhar no que vamos
e principalmente no que queremos captar. Toda vez que a gente fala de sintonizar, a gente lembra, né, como mais ou menos que funciona a televisão ou o rádio. O sinal é emitido e aí o rádio, que é aquele aparelhinho, vai captar as ondas que estão ali. Assim também, né, a questão dos nossos sentimentos, emoções e o que está ao nosso volta, a nossa volta, essa nuvem de testemunhas, quantas outras pessoas também sentindo tantas coisas. E nós somos um captador de emoções. Então, muitas vezes o outro fala alguma coisa e eu também já tomei naquele sentimento, o meu pensamento, às vezes, rapidamente faz essa captação da emoção e pensa, mas o outro falou aquilo para me ferir. Então, é onde nós temos que fazer essa observação do nosso pensamento. É como hoje o Wi-Fi, né? A gente sempre usava o exemplo do rádio, que existe ainda, estamos aí sempre ouvindo rádios, e hoje temos o Wi-Fi, o Bluetooth, né? Identificamos, conectamos aos aparelhos que estão à nossa volta, via Wi-Fi, via Bluetooth. É a mesma coisa, nos conectamos com as emoções do outro. E quais emoções nós estamos nos conectando? É uma escolha. Eu escolho me conectar com emoções inferiores, com pensamentos inferiores. Eu me escolho, ou faço essa escolha de me conectar com sentimentos nobres, com ideais nobres. Tudo aquilo que eu escolho trazer para dentro de mim. Como Jesus dizia, sobre nossa alimentação, não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Está lembrando disso? Não é só o alimento físico que nós mantemos no nosso corpo, mas também o alimento espiritual, as emoções, os pensamentos que nós sustentamos no nosso espírito. E esta alimentação, tantas vezes, ela vem nesses pensamentos inferiores. E aí basta observarmos. Quanto tempo eu fico pensando? A gente fala aqui matutando aqui em Minas. Quanto tempo eu fico matutando naquelas ideias? Às vezes ideias que não são tão nobres, ideias que não são boas, a gente sabe que não vai prestar. Mas a gente deita, a gente acorda, está ali matutando naquilo. Ou seja, são essas vinculações com emoções em desequilíbrio, vinculações com desejos de vingança, vinculações com o mal. Tudo isso nos torna inferiores. Essa captação do pensamento, se nós podemos escolher, temos que então mudar para as ideias nobres, podendo captar os pensamentos que vêm do alto. E para isso, então, essa vinculação com o mais alto, através da oração, através das leituras edificantes, em estar com Jesus, se ligar e se conectar a Jesus, a Deus, e não se desvincular mais. Uma leitura diária para a higienização da nossa mente, um estudo produtivo, coisas que vão trabalhando esse nosso íntimo. Agora, quando nós estamos lidando com o outro, entra muito essa questão da caridade para com o outro. E a primeira dela é o respeito. Porque se alguém fala ou tem alguma atitude conosco, a primeira coisa é respeitar. Porque o equilíbrio está nisso. Podemos discordar, podemos concordar, mas João Nunes nos diz assim: o olhar ao próximo deve ser repleto de atenção, porque podemos discordar, concordar, mas não acusar e julgar, pois todos estão buscando a melhora e o crescimento interior, cada um no seu ritmo e na sua cadência. Então, já fazer esse exercício de não julgar quando o outro está falando, já é um exercício de caridade, já é um exercício de respeito e nos ajuda a ficar em equilíbrio. O olhar sem julgamento está sempre cada vez mais em moda. Hoje a gente conhece a comunicação não violenta, que trabalha isso, depois os amigos podem pesquisar. Mas Jesus já falava lá no Evangelho: não julgueis para não seres julgados. Ou seja, esse olhar de observação é diferente de um olhar de julgamentos. Quando a gente simplesmente observa, nós escrevemos um fato. Por exemplo, minha filha não arrumou a cama. Aí eu posso observar isso e dizer:
a Júlia não arrumou a cama, a Bárbara não arrumou a cama. Agora, quando nós julgamos alguém, a gente diz, essa pessoa não arrumou a cama porque ela não serve para nada, ela não faz nada direito. Veja que agora já não é mais uma observação, é um julgamento. Nós estamos incluindo as nossas emoções, estamos fazendo juízo de valor em cima daquela observação. Estamos no ponto de ônibus, o ônibus não parou. Uma observação é essa, olha, o ônibus não parou, deveria ter parado aqui. Agora, se nós começamos a julgar, o ônibus não parou, ele não quis parar, nem estava tão cheio assim, dava para ter entrado, mas o motorista não quis parar, porque essas pessoas não pensam na gente. Nós trabalhamos o dia inteiro e eles não estão nem aí. Vejam como é que agora não é só uma observação, é um julgamento. E tantas vezes esse julgamento diminui o outro. Esse julgamento, ele é feito com falta de respeito, ele não respeita o outro, ele não o considera. Então aí é importante nós observarmos se o que estamos falando é simplesmente uma observação respeitosa ou se estamos julgando e desrespeitando os nossos irmãos. E veja como é uma retroalimentação, porque a emoção me faz continuar pensando naquilo e aquilo novamente vai conectando a emoção e de novo é o ressentimento, ressinto, e aí eu continuo. Então precisamos sair dessa vinculação, né? Quando nós descobrimos esse caminho de nos elevarmos, estar em conexão com o mais alto, nós vamos então trabalhando as ideias, trabalhando as intuições, o nosso pensamento vai se voltando para Deus e vai havendo então um equilíbrio no nosso ser. E a partir daí poderemos ter grandes ideias e descobertas para o bem comum. Essa conexão com o mais alto, é esse olhar somente de observação e nos esvaziar um pouco dos nossos sentimentos mais imediatos. Parar um pouquinho mais, pensar antes de agir, pensar antes de falar. Esse é um grande convite do João Nunes nesse capítulo para nós. Pensa naquilo que você vai falar, pensa naquilo, que você vai fazer, na sua ação, na atitude que você tem que tomar, e nós complementamos. Converse com Deus. Olha, eu pretendo ter tal atitude, eu pretendo fazer tal coisa. Será que isso é bom aos olhos de Deus? Ô Senhor, me ajude a ter uma visão clara. Conecte-te. Vamos nos conectar através da oração, ao mais alto, elevando o nosso pensamento. E assim nossos pensamentos vão se mudando, o nosso coração vai se serenando, e aí nós vamos encontrando esse equilíbrio. Assim, João Nunes nos recomenda que tudo que formos fazer, façamos na presença de Jesus. Ele conosco e nós com Ele, mudando então dos pensamentos inferiores para os ideais nobres. Porque quando nós estamos com Jesus, é Ele quem fala através de nós. Os nossos pensamentos se iluminam, o nosso coração se enche da presença do nosso Mestre. E assim nós vamos caminhando com mais segurança, nós vamos agindo mais no bem e vamos nos tornando pessoas melhores. Fica então este convite, muda-te dos pensamentos inferiores para os ideais nobres. Eleva o pensamento a Deus, a Jesus, que a calma e o equilíbrio retornarão imediatamente. Une-te a Deus e ouve a voz dele, sente Jesus guiando-te. Então, esse convite fica para nós e nós nos despedimos mais uma vez, convidando a estar na próxima semana conosco e também acompanhando os outros estudos da Sociedade Espírita Maria Nunes aqui no canal no YouTube. E assim deixamos então um grande e forte abraço a todos. Paz e bem a todos.